Exatamente. E tu, o que é que tu Eu, consideras? opá, apesar de ter boa genética, não me considero geneticamente abençoado. Sou sem dúvida acima da média, mas não tenho genética de elite, infelizmente. Para tal, por exemplo, a minha estrutura, a minha estrutura teria de ser algo diferente. Por exemplo, o meu rácio ombro-cintura não é dos melhores, por exemplo. Apesar de, eu acho que quando tiver mesmo ripped, até vou apresentar um bom V-taper. As minhas articulações são pequenas. Quanto maiores forem as articulações, mais potencial para adicionar massa muscular alguém tem. Claro que alguém com articulações pequenas pode ter um aspecto muito mais muscular, pela ilusão que é criada. Portanto, isto, ok, se calhar não é um bom exemplo. Algumas inserções minhas não são as melhores, tipo quads, gostaria de ter um maior quad sweep. Também gostaria de ter uma barriga de tríceps maior durante o front double bicep, por exemplo. Eu tenho um tríceps grande, mas quando faço um front double bicep não me parece. Ou Mas não me tu- parece agora, não é? Porque depois, Exatamente. quando um gajo estiver sem gordura, se calhar Eu é acho que vais-te diferente. surpreender bastante. Mas espero Bastante. que sim. Porque Logo se vê. a tua cintura já está a afinar imenso. Tipo, já se Sim, nota isso é verdade, bastante por acaso diferença. têm-me dito, têm-me dito isso bastante. Mas normalmente não, tu olhas para mim em máximo e uma vez eu perguntei, eu estava em máximo e fiz um story qualquer em que disse ao pessoal para me apontar pontos fortes e pontos fracos, só naquela. Yeah. E vários disseram, pá, tens cintura larga. E agora dizem-me o oposto, estás a ver? Lá está, a gordura Engana muito. mascara muita coisa e só em palco é que somos capazes de facto determinar, com a assistência do júri, quais é que são os nossos pontos fracos, o que é que temos de trabalhar mais. Até lá, isto dá tanto para um lado como para o outro, no sentido em que tu em máximo podes aparentar ter um deltoide enorme, mas isso dever-se muito à gordura que está lá acumulada. Depois perdes essa gordura e afinal tens um deltoide pequeno. Também pode acontecer isso, não é? Sim. Portanto, aos dois lados da moeda. Pois, Pronto, em termos de pontos fortes, sei lá, olha, tenho algumas boas características para bodybuilding, sou bastante dominante de fibras tipo 2, tenho a minha maior facilidade em adição de massa magra, tenho boas proporções, um aspecto estético, facilidade em perder massa gorda num processo de cut, tenho ainda algumas coisas a meu favor. Também sei demonstrar bem o meu físico, apesar de ter aí muito trabalho para fazer, ainda não é a altura para começar a dedicar-me afincadamente ao posing, só quando estiver mais condicionado, quando já estiver na digging phase. Um, mas diria isso. pá, um ponto Pontos, forte pontos. enorme em ti é a tua resiliência, meu. Fónix, sem dúvida. Pois, exato. O meu mindset é sem dúvida Yeah, um dos maiores pontos fortes. teu mindset, meu. Isso é. E muitas vezes é o mais importante. Uh, deixa-me pensar. Não disse uma coisa que muitos apontam ser um ponto fraco meu. Nem me vem à cabeça porque para mim não é um ponto fraco. A cena das tatuas. Pá, Por muitos é visto como um ponto fraco e eu percebo isso, não é? Contudo, dadas as ótimas condições de palco oferecidas nas federações que discutimos, refiro-me à luz, maioritariamente, e o nível de condicionamento que pretende alcançar, que é exigido, aliás, creio que a separação muscular estará bem evidente, tal e qual, não terei grandes problemas a esse nível. Claro, acaba por exigir um pouco mais atenção por parte do júri para avaliar o meu físico, mas isso também não é necessariamente mau. Quanto mais exatamente. olharem para mim, melhor. E algo que gostaria de dizer relativamente a este tópico é, irrita-me solenemente quando me dizem coisas do género, não devias ter tatuado isto ou aquilo, ou perguntam, não tens receio de ficar afetado nos resultados?
Em primeiro lugar, não deveria tatuar isto ou aquilo, porque o corpo é meu, os gostos são meus e há mais na vida para além de subir a palco. Não é daí que vêm os meus rendimentos. Não pretendo gerdar, ir para federações não testadas e competir com os grandes animais. Então, por que raio haveria de evitar fazer algo que tanto aprecio, com o qual me identifico bastante, se culturismo natural é um nicho tão pequeno e não enche bolsos. Em segundo, pronto, claramente não tenho receio, pois continuo a tatuar-me, não é? Ou de outra forma, estou-me nas tintas. Neste momento até estou a cobrir a barriga toda. Na verdade é um Completamente nas cover-up. tintas. Yeah. Na verdade até é um cover-up da minha primeira tatuagem, que era uma fênix aqui na lateral, que atirei a laser. Eu gosto tanto de sofrer. Epá, e tenho o objetivo de cobrir o corpo todo, basicamente, menos a cara. Portanto, ainda hei de ser o bodybuilder natural mais tatuado sempre, o que em si até é bastante interessante e até pode mudar a forma como algumas pessoas olham para o culto do corpo, pois é tão incomum. E eu tenho a opinião de que, pá, quer bodybuilding, quer tatuagens são maneiras de nos expressarmos e que por vezes os seus caminhos podem cruzar-se. Podes tatuar o corpo de uma maneira que fique bonita, não é? Que o enalteça. Uma pessoa pode ser, olha, enhanced, não é? Daí que veio o meu nome. E é o que eu tenho a dizer sobre tatuagens. Quem tem potencial e quem pretende ir para um palco da Olímpia, pá, se calhar convém não as ter, ou não ter nesta escala. Mas agora para nós, pá, porra. Pá, já se vê tantos atletas com tatuagens. Pá, os tannings hoje em Sim, dia sim, sim. também tapam tão bem. Eu acho que não há de ser por aí. E é como tu disseste. Sim, e há tintas, tintas para palco, Yeah. que cobrem tudo ou praticamente tudo. Só que não sei se na WNBF eles aceitam essa marca. Há marcas que eles não aceitam. Aquilo é o Dream 10. Dream 10 é que tem esses da parte de tatuagens, mas não sei se os podes usar lá. Mas pronto, eu também não pretendo fazê-lo. Eu gosto das minhas tatuagens. Estou curioso para ver depois como é que fica em palco com elas, cabelo vermelho, com a barba vermelha também. Com isso tudo. Vai chamar a atenção de certeza Sim, sem absoluta. dúvida. Certeza, mano. Isso sem dúvida, isso sem dúvida. Pronto, este tópico está feito. Pá, só uma questão. Tu não Diz-me. achas que o facto de as tuas necessidades de volume serem tão baixas, isso pode ser um ponto forte? Em cut? É, sem dúvida. Porque olha, não passo por tanto tormento, não é, nos treinos. Vai chegar um ponto em que também o treino em si custa, não estamos de todo motivados para o fazer. A percepção de esforço é mega elevada em sessões que de outra forma seriam fáceis, portanto, o ter de fazer pouco é porrer nesse sentido. E claro, garanto que tenho mais recursos para recuperar do que se calhar outras pessoas têm, não é? Exatamente. Alguém que tenha a fazer, imagina, 8 séries de peitoral numa sessão, se calhar tem mais dificuldades a recuperar disso do que outra que tenha apenas de fazer 4, apesar de, pronto, isto também é relativo, mas sim, opá, Mas creio provavelmente, que é sem dúvida um ponto positivo. yeah, também creio que sim. Acho que pode ser um ponto forte. Menos fadiga provavelmente acumulada, podes sentir um Sim, mas bocadinho, lá não está, sei, isso também é isso é relativo, relativo, porque yeah, mas porque se os teus volumes de máximos recuperáveis também são mais baixos, acaba por uma a coisa forma como te cortar a vai outra, se afetar, se calhar calhar. afeta praticamente da mesma forma que a mim mais volume, né? É Yeah, mais por aí, né? Estavas a yeah. dizer, a parte Mas do pronto, de ser qualquer relativo. maneira é bom ter de fazer pouco. Sim, pronto, Lá isso é. Olha, nem que seja numa perspectiva de gestão de tempo. de tempo, exatamente. Torna-se crucial, como nós já dissemos Vou ali só fazer há uma pouco. sériezinha, já volto. Bem, Então, qual é a uh, próxima questão? sobre o nosso planeamento global, que é que temos definido tudo isso.
Pronto, tu ainda não tens nada. Quer dizer, tens. Queres começar tu? Sim, eu tenho Os teus tá, planos mudaram-se, mas já tens aí um planeamento mais ou menos traçado, não é? exatamente. Pois nós tínhamos como a competição ia ser, estava a pensar competir aqui na WNBF em Portugal, a competição ia ser em novembro. Agora, Uhum. com estas alterações, vejo-me a ter que competir mais cedo, portanto, tenho menos tempo de preparação, não propriamente de semanas em cutting, porque eu estava a contar ter bastante tempo, ter fases de manutenção no meio, uma fase de manutenção, antes da prova tinha ali também outra fase de manutenção, antes da Peak Week, para me dar tempo. Aquilo ali era mais como para me salvaguardar. Se eu ainda precisasse daquelas semanas, eu poderia usá-las. Neste momento, eu não tenho essas semanas, portanto, estou com o tempo basicamente contado para chegar para atingir a condição que pretendo, um peso que eu acho que vou estar em condição para o palco, para competir, para ir em condições. Qual é? Qual é? Diz aí ao pessoal. O peso Claro que isto é apenas um rough estimate, uma estimativa a bruto, mas está estimado atingir 68,5. No final desta preparação, estar mais ou menos com 68,5 kg. O que é bastante baixo para mim, me preocupa um bocado, sinceramente. Mas pronto, isto aqui nesta, não podemos olhar para números. O que interessa é a condição e vou tentar não me focar de todo nisso. Claro que vai ser complicado, porque eu já estive em tempos com esse peso, num cutting que fiz mas já há bastantes anos atrás, e não estava em condição de palco. Neste momento eu creio que com esse peso já conseguirei estar em condição de palco. E era complicado, sentia-me bastante magro, e eu sou uma pessoa que a minha cara, eu já sou uma pessoa que não tem bochechas nem nada, então eu fico tipo aquele mote caveira e normalmente assusta as pessoas, estás doente, tia? Não, estou só em cutting, calma. eu imagino depois a minha avó a virar-se para mim. Ela diz, Então, já diz, filho, estou sempre magro, então depois yeah, eu vou. Tu vais para os 68, eu vou para perto dos 62. 62. É peso de Epá, menina, meu. mas quanto é que tu pesas neste momento? Eu estou com 71,5 pesados hoje. Tem E mais. estou bem longe da condição. Só que o pessoal esquece que eu sou uma pessoa mega baixa. Eu tenho a altura do Jeff Nippard, estou em 64 centímetros. Portanto, obviamente que eu não ia estar em palco com 70 e tal. Era bom, era bom. Era Mas bom, é muito era difícil. bom. Muito Não, difícil. não, Natural. já tinha de meter kits. Yeah, yeah, de todo. Ou então tinha uma estrutura mega larga, como o Mike. O Mike é da minha altura, já estive com ele presencialmente. Mas o ombro dele é uma bola assim. O gajo, em largura de ombros, é quase 2 de mim. Obviamente que o gajo natural, o gajo pesava, ué. Mas o gajo tem uma estrutura completamente diferente. Muito robusta, muito larga. Articulações enormes. Deve ter uma densidade óssea do caraças, isso faz uma diferença absurda logo. É. E com isto perdi-me. Onde é que eu estava? Nos Planeamento, 68 quilos. planeamento. Yeah, nos 68,5 kg. Pronto, basicamente vou começar a minha preparação esta segunda-feira já. Não sei se queres que fale exatamente, tipo, a nível de taxas, o que é que delineei nesse sentido, mais Não, ou porque menos, não, ou yeah. simplesmente. Ok. Chuta aí, yeah. Então Eu pronto. também o faço, mais ou menos. Pronto, nós temos mais ou menos, temos 5 mesociclos de cutting. Começa, obviamente, vamos começar com uma taxa de perda de peso mais elevada, numa fase inicial, estou com mais gordura, então não vai acarretar tantos riscos a nível de perdas de massa muscular, adaptações metabólicas, etc, etc. Portanto, numa fase final, mais perto da preparação, obviamente já estarei com uma taxa de perda de peso menor. Portanto, neste momento eu vou começar com uma taxa de perda de peso de 1%, mais ou menos, por semana. Por semana. Por semana. Yeah. Em princípio, estes 2 primeiros mesociclos, o que nós tínhamos delineado seria começar, pronto, este primeiro mesociclo 1%, no segundo provavelmente já passaria para 0,75%, a seguir para 0,5%,
se calhar manter, pronto, 0,75, depois 0,5 e no último mesociclo antes da preparação estar a perder 0,25% do meu peso corporal. No entanto, pá, com estas alterações e como tenho menos tempo vou ter que acelerar aqui um bocadinho o ritmo de perda de peso e estes 2 primeiros mesociclos vão ficar com uma perda de peso de 1%. Depois disso, aí sim passo para 0,75, tenho depois uma fase de manutenção aí no meio, e é importante também referir, pronto, entre cada bloco vou fazer, pronto, entre cada bloco faço a semana de load e na semana de load farei também um diet break, ou seja, durante essa semana aumentarei as minhas calorias para calorias de manutenção, para me ajudar na recuperação, para ajudar também a minimizar e a reverter aqui algumas das adaptações metabólicas. Apesar de, pronto, ao que parece, não faz muito a esse nível, não é? Sim, pronto, a maior vantagem é que os níveis de saciedade vão se mantendo mais elevados do que de outra forma. Mas a nível também psicológico, o facto de não estar em dieta, diferente. Teres ali aquele descanso da dieta e poderes incluir provavelmente um ou outro alimento que se calhar não estavas a conseguir consumir por causa das calorias estarem baixas, apesar disto e depois ter os seus senãos, e isto já é muito individual porque há pessoas que depois o facto de que dão-se mal com os diet breaks, exato. Yeah. Portanto é preciso ter muita atenção com isso também, apesar de terem os seus benefícios, para algumas pessoas podem não ser muito benéficos. E às vezes mais vale ser strict e continuar a manter-nos ali mais em déficit durante mais tempo e se calhar depois provavelmente, acho que seja, durante uma preparação é difícil provavelmente e nem é recomendado fazer uma preparação seguida sem nenhuma fase de manutenção no meio. Não, isso não. É muito peso a perder só se já estiveres numa condição muito próxima. Sim, só se começares logo com 10%, algo assim. Por exemplo. Algo muito perto daí. Porque senão de outra forma, se alguém começar com 15, não vais de 15 a 4 straight. Quer dizer, podes ir, mas vais sofrer de caraças e arriscas-te a perder bastante massa muscular pelo caminho. Não é de toda a forma mais optimal de fazer. Portanto, nós, passado esses três primeiros mesociclos, tem aqui uma fase de manutenção, que no início seriam 4 semanas, ia ser uma espécie de primer phase, não sei se iria realmente fazer uma primer phase, porque acho que não faz muito sentido, mas pronto, pelo menos iria aumentar as calorias para calorias de manutenção durante essas 4 semanas, mais ou menos. No entanto, tive que reduzi-las para conseguir atingir esse mesmo peso, tivemos que reduzir para 2 semanas apenas, que eu acho que já vai ser mais que suficiente de qualquer das maneiras. E para os efeitos da ressensibilização, pelo menos, ou estímulo de treino, sim. Yeah. Não vai permitir um estabelecimento de set point como seria se calhar de outra forma, mas mesmo assim ainda vai assistir bastante. Sim, com certeza. Sim, não vai ter o mesmo efeito, principalmente a nível das adaptações metabólicas, etc. Porque, apesar vai reverter alguma coisa, mas não muito. Não como poderia ser numa fase mais prolongada, obviamente. Mas olha, não havendo tempo, não há. É o que tem que ser, não há outra forma. Exato. Não há outra forma. E eu também não vou estar a fazer menos semanas em cutting, em déficit calórico, para conseguir ter mais semanas de manutenção e estar a arriscar, com um ritmo de perda de peso muito elevado. Acho que é preferível fazer desta maneira. Acho que é interessante apontar aqui uma coisa, que é, disseste há pouco que o teu primeiro show era para ser em novembro, via WNBF Portugal. Mas que então, como tens de ir para outras federações, não, a federação pode ser a mesma, como tens de ir para outros shows noutros países, as datas são mais cedo. E como podem ver, o Tiago diz que está apertado de tempo e estamos a meio de março. E os primeiros shows são o mais tardar terá de ser setembro. Portanto, para verem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. É já à risca para nós. Depois, para nós naturais, pessoal hormonizado normalmente faz preparações mais curtas, se calhar há quem faça se calhar 8 semanas, 12 semanas. Acho que nem deve passar muito disso para eles, provavelmente. Mas lá está, tem já a começar com uma boa condição e depois têm que esgalhar a série e acabam por sofrer. E pessoal natural, pronto, que faz isso, está aí a explicação porque é que não apresenta condições decentes em bloco. Obviamente que é impossível. Não dá para assimilar, não dá para fazer a mesma coisa que eles fazem de todo.
Vamos estar a arriscar grandes perdas de massa muscular, coisa que para nós é muito mais difícil manter, porque normalmente o pessoal hormonizado é capaz de se calhar estar em preparação e estar a ganhar massa muscular. Alguma massa muscular, pelo menos conseguem mantê-la toda, porque estão a usar Sim, suporte desde que não estatal. façam. Tinham de te dar a fazer muita asneira para. Epá, acho difícil. Alguns fazem. Mas pronto, De qualquer das maneiras, pronto. deveria ser mais fácil mantê-la, não é? Exatamente. E para nós que é tão mais difícil ganhá-la, pá, é bom que a preservamos, que tentamos preservar ao máximo. E vai-nos fazer Claro. bastante falta. Pronto, basicamente, depois dessa fase de manutenção, o ritmo acaba por baixar um bocadinho mais, porque nessa fase já contar com 10% abaixo disso, provavelmente. É a tal digging phase, para quem não sabe, digging phase é abaixo dos 10%, é quando verdadeiramente começa a prep. A Até perna lá fica séria. é um cut. O que eu estou a fazer no momento ainda é um cut. Exatamente. Portanto, aí nessa fase faz sentido baixarmos aqui um bocadinho o ritmo de perda de peso, né? Aí já baixo para os 0,5 e no último mesociclo era suposto eu baixar já para 0,25. No entanto, fazendo isso, eu não vou conseguir atingir o peso que pretendo, de qualquer das maneiras. Portanto, até lá, ainda vamos ver o que é que acontece. Eu até posso me enganar, e aquele peso, isto é tudo uma estimativa, nós nunca sabemos exatamente se aquele peso vai ser o Quanto exato mais te para. aproximas do número, mais certezas tens. Ora O bem, que é que tens de exatamente. atingir? Portanto, até lá ainda podem haver muitas mudanças. Uh, Posso até ter que baixar o ritmo de perda de peso, porque se calhar até estou a atingir a condição até rápido e Sim. até acho que se calhar vou atingir a condição mais cedo, ou pode acontecer o contrário e ter que acelerar um bocadinho mais o processo. Há E muita coisa aí, ainda, chapéu aos diet breaks e pronto. por exemplo, já. É bom, por isso é que é bom termos logo estas fases aqui delineadas para nos dar espaço para, se algo acontecer, nós termos, ok, tenho estas semanas que eu posso aproveitar para me ajudar para atingir a condição necessária. Claro. É Daí, sempre melhor ter mais tempo do que menos. exatamente. Daí que Olha, eu gostava de ter diz. daí que eu gostava de ter aquelas semanas antes da Peak Week, mas pronto, não vai ser possível, a semana de manutenção já vai ser mesmo a semana da Peak Week, neste caso, em princípio, né? Mas pronto, logo se vê. Logo se vê. Neste momento ainda está tudo. Este bacalhau. Ainda nada está escrito em pedra. Não é isso que se pode dizer. Do meu lado, não tenho tudo definido a nível macro. Mesmo algumas coisas que estão delineadas não estão totalmente escritas em pedra. É a mesma situação que a tua. Até porque a vida é imprevisível e há coisas sobre as quais não temos total controle ou noção. O que temos agora traçado é a realização de 3, 4 mesociclos de cut consecutivos, com diet breaks nos deloads, depois temos tempo, seguidos por um de manutenção, após o qual, e essa manutenção terá 4 semanas em princípio. Após isso, damos então início à digging phase, e na prática, em toda a sua extensão, este processo irá durar grande parte do ano, como o pessoal já se apercebeu. Para mim, os primeiros shows lá serão em agosto, setembro, se calhar será mesmo. Não sei, logo se verá. Se passar nesses, as finais são em outubro, e também, se porventura passar nesse, fingers crossed, mundiais em novembro. Estamos em março. É certo, meu. Já te vejo lá, meu. Vamos ver. E acho que os mundiais acho que vão ser em LA. Acho que vão ser em LA. Vais-te fartar de viajar. Também não vai ser barato. Por um lado é fixe, por outro lado vou gastar um monte de dinheiro. Yeah. Mas pronto. E lá está, pode parecer muito tempo neste registro de cutting, mas como já referenciámos, não se atinge um condicionamento elite em 3, 4 meses. E é boa política ter tempo para incluir as tais diet breaks, as fases de ressencialização, potenciação, manutenção, como queiram chamar. E ainda fazer reverse diet pós-shows, que é quando estamos a diminuir já o déficit calórico, estamos a aproximar das calorias de manutenção nas semanas anteriores.
o que vai permitir um aspecto muito melhor em pole. Quanto ao primeiro mesociclo de treino, esse já o completei, teve início dia 24 de janeiro. Posso dizer que a abordagem não mudou face o que seria caso estivessem em massing. Muitas pessoas erradamente pensam que em regime de cutting o plano de treino deve sofrer grandes alterações. Não. Nossas necessidades fisiológicas não mudam assim de um dia para o outro. Certo que a introdução de um ambiente mais catabólico associado ao déficit calórico irá porventura aumentar volumes mínimos efetivos, volume a partir do qual surgem adaptações hipertróficas, e as capacidades de recuperação também não serão as mesmas, volumes máximos recuperáveis tendem a baixar, ou seja, a janela de treino produtivo estreita, porém não é numa escala significativa, pelo menos não numa fase inicial, especialmente se nas frentes de descanso e gestão de stress nada for negligenciado e nutricionalmente esteja a fazer bem as coisas. Mas voltando ao mesociclo em questão, foi composto por 5 microciclos de subcarga, ou 4,5, melhor dizendo, seguidos então pelo deload, para dissipar a fadiga sistémica. O meu split é e continuará a ser um de 8 dias, faço costas com isquios, no dia seguinte quads com gêmeos e abs, e depois peito com braços, tenho um dia de descanso, tenho mais 3 treinos assim, back and hams, quads and calves, chest and arms, tenho outro dia de descanso, isso completa um microciclo, foram 4,5 desses. Nos meus Insta Stories e por vezes em publicações que são partilhadas nas minhas sessões de treino, então podem aí seguir exatamente o que é que eu faço a cada semana, para não ter de estar a relatar aqui, são nunca mais aqui 100 anos. O meu volume por sessão ao longo do meso neste momento tende a ser estático, dadas as minhas necessidades. A subcarga progressiva entre microciclos é feita via incremento de intensidade relativa, ou seja, o aumento da proximidade da falha, começo mais com 4, 3 a rir, termino com 1 a 0. O que é que eu posso dizer mais? O primeiro mesociclo correu bastante bem, ainda fui capaz de progredir um pouco. Já iniciei esta semana o segundo, também está a ser bastante tranquilo. A nível de disrupção muscular, já começo a sentir que ela vai se tornando menos presente. São adaptações ao déficit calórico em si. Mas até agora está tudo a correr bem, super tranquilamente. Já conseguir ainda progredir bem? Sim, ainda sim. Não... E mesmo neste início do novo meso, tive melhores prestações que na semana inicial do ano anterior, portanto, Exatamente. As coisas estão porreiras, estão tranquilas, está tudo a ser feito com pés e cabeça. Também não vejo razão por correr mal, dado o meu grau de investimento nisto. Também dá uma fase a nível inicial para estares a sentir perdas de performance, etc. É uma coisa inevitável, provavelmente vai acontecer, mas... Sim, vai acontecer depois na digging phase, isso é inevitável, mas quem começa imediatamente a perder rendimento é porque está a fazer algo mal. Ou é o descanso que está ímpar, a gestão de fadiga que não está como deveria, ou o treino que não está adequado, está excessivo, algo não está certo. Não é suposto estarmos a perder rendimento nas fases iniciais de um cut, nem pensar. Aí está, porque normalmente, e tu mencionaste isso bem, as pessoas têm a mania, têm a noção, pensam que nestas fases, na fase de cut, têm que mudar o treino completamente e que o treino... E normalmente começam a fazer mais. E começam a treinar mais, que é para gastar supostamente mais calorias. Isso não faz sentido. Mas quase não se gasta calorias nenhumas a treinar a musculação, o pessoal não percebe isso. Mesmo com um treino mais longo, gastas tipo 250 ou o quê, não é? Porque quanto tempo é que estás a fazer, quanto tempo é que estás de facto a treinar? É ali o quê? 1 minuto por série, ou ok, depois estás a descansar. Não vais estar a queimar aí muitas calorias. A diferença das calorias que tu gastas, se estivesses nessa hora ou nesse tempo a fazer outra coisa se calhar, olha, se calhar às compras, a passear, gastavas mais. Exatamente.
É verdade, é. E as pessoas têm a mania que, ok, vou treinar mais agora nesta fase, ou fazer mais repetições, ou vou fazer mais isto e aquilo. É. Pá, por acaso vou Pá, lançar se, agora. se as tuas capacidades de recuperação diminuem, porque é que tu vais fazer mais? Não faz sentido nenhum. Pronto. Isso é uma coisa que nós também, ao longo do tempo, agora se calhar também podemos começar a abordar melhor, Sim, sim, conforme sim. também vamos atravessando essas fases. Sim, as nossas necessidades também vão se alterar. Mas lá está, não, os nossos volumes recuperáveis não vão subir. Os mínimos, De todo. eventualmente, vão subir. Porque para contrariar toda a atividade catabólica, vamos ter de dar mais estímulo ao corpo ao longo do tempo, mas as capacidades de recuperação vão abaixando. Baixando. Foi como eu expliquei há pouco, a nossa janela de treino vai fazendo isto. Ao longo do tempo vamos ter de começar a treinar cada vez mais, mas também temos que ter cuidado porque o teto vai cada vez ficando mais para baixo. E o volume de treino provavelmente começa a ficar cada vez mais estático ao longo do mesociclo. O meu já é por norma, mesmo em máximo, portanto, vê lá, eu não tenho mesmo muito espaço de manobra. Se eu não tenho os devidos cuidados com gestão de fadiga, eu não recupero e nem consigo aplicar sobrecarga progressiva ao longo do mesociclo. Incrível. Um gajo que faz tão poucas séries. Dá-me um exemplo de quantas séries faz por algum grupo muscular por sessão. Só para o pessoal Ah, também ter posso noção. dar todos. Ótimo. Costas. Ok, olha, comecei esta semana o novo mesa, portanto posso dizer quais são os meus volumes iniciais. Que, em princípio, vão ser os finais. Costas, primeira sessão, 4 séries. Na segunda sessão, que foi hoje, 5. Isquios, na primeira sessão, 3 séries. Nesta segunda, 4. Quads, 3 em cada sessão. Braços, ou seja, tríceps, bíceps, 2 séries por cada um desses grupos musculares em cada uma das suas sessões. Gêmeos, EBs, mesma coisa, 2 séries por sessão. Deltoides, esses treino 4 vezes por semana, faço nas sessões de costas e isquio, e peito e braços. E aí já faço 3 séries por sessão. Os deltoides é onde acumulo mais volume, porque também é um grupo muscular que dificilmente adicionas dano, não é? Pela sua arquitetura. Mas eu faço mesmo muito, muito pouco. Talvez consiga, numa das sessões de costas, fazer mais uma sériezita ou outra. Mais uma sériezinha para aí no final do mês. Mas... peito, esqueci-me de dizer peito. Estou a fazer respectivamente 5 e 4 séries por sessão. Mas um dos exercícios é flies. Nem Deve faço ser movimentos com barra, portanto são exercícios mesmo bué soft e mesmo para iscas. Eu não faço Romanian deadlifts, não faço stiff leg deadlifts, porque isso arrebenta-me todo. Localmente e sistematicamente, as minhas sessões de iscas são hyper extensions e leg curls. Eu tenho que ter muito cuidado com a minha seleção de exercícios, são do cabo de mim. incrível. Isso é quase, os teus volumes semanais são quase os meus, tipo, por sessão. Praticamente, tipo, por cada grupo muscular. Semanais, Os teus combinados. Sim, semanais, sim, sim. yeah, combinados. Yeah. Tu estavas-me a Alguns, dizer, alguns estão abaixo dos MIVs recomendados, ou aquelas referências, não é? meu, estão praticamente, então, tipo, tu Quads estão quads, abaixo. quads É, tens 6 séries. 6 séries, exato. Isso é volume de manutenção nas Yeah, referências da RP, em termos de volume landmarks. Mas claro, o pessoal esquece que aquilo é apenas referências, depois cada um tem que ajustar. parabéns. O importante é o pessoal perceber os conceitos, o que é volume mínimo efetivo, o que é volume máximo recuperável, tudo isso, e descobrir os seus próprios marcos de volume. Que é isso que, pronto, nós temos andado a fazer ao longo dos últimos anos. E E são ser, marcos que nunca ficam estáticos. Eu já treinei com muito mais volume no passado, quando não era um atleta tão avançado. Agora, olha, tenho outras necessidades. Porque a sabes minha que eu abordagem ao sinto treino também isso, é diferente, é melhor. exatamente, eu sinto isso e muitas pessoas também que eu tenho vindo a falar também sentem isso, porque apesar da literatura nos dizer que supostamente as nossas necessidades aumentam de volume ao longo do tempo, conforme Uhum. mais avançados somos, o que eu vejo é que É o normalmente o que contrário. acontece é A exatamente o maioria é o contrário. contrário. É. E todos os dias eu vejo pessoal. É engraçado porque é pessoal novo a fazer posts sobre isso, a dizer que ao longo do tempo cada vez mais volume precisas. E lá está. Agora não percebem ainda isso. Totalmente errado. Tu Porque, provavelmente porque precisas de tu mais estímulo.
Sim, Só não, tu precisas talvez de mais, se calhar o melhor termo a dizer é tonelagem total, mas mesmo assim, não, também não podemos falar bem em tonelagem. sabes o que é que eu considero? É tipo, tu provavelmente precisas de mais estímulo, só que tu com menos volume tu consegues Sim, é mais isso, estímulo claro. do que conseguias Do antes que com mais antes, volume. claro. A tua capacidade de recrutamento é muito melhor. Pá. Ah, A tua conexão portanto, mente-músculo é muito melhor. Yeah. A tua qualidade técnica, a tua intensidade de esforço, tudo isso. Pá, exatamente. vai tudo evoluindo ao longo do tempo e depois pá, isso vai modificar as tuas necessidades de volume, de estímulo, como queiras dizer. E as minhas, lá está, tornaram-se mínimas. Vamos lá ver como é que serão daqui para a frente. Mas é importante que as pessoas percebam que isto não foi uma coisa que tu simplesmente pegaste em números e ok, Não, isto são as necessidades. e nem é uma abordagem ao treino, pessoal pensa, low volume, isso é uma moda ou um tipo de treino. Não, Não, é simplesmente ajustar o volume de treino às minhas necessidades. É o que é. exatamente. Preciso de pouco e sou afortunado nesse sentido, porque, olha, não tenho que estar muito tempo no ginásio, enquanto que outros, inclusivamente alguns clientes, têm de fazer um porradão de volume para ter as adaptações que desejam. Exatamente. Opa, Se é o esse que fosse é. uma metodologia, tu usarias essa metodologia com todos os teus clientes, porque sim, porque é o que resulta contigo, mas na verdade não, porque tu vais de acordo com as necessidades de cada pessoa, cada indivíduo tem as suas Claro, próprias necessidades. isso vai-se descobrindo, há um monte de indicadores a estudar, várias métricas a avaliar para se identificar esses números. Ora bem, E nós ajudamos muitas pessoas nesse sentido. Mas continuando, abordagem nutricional. Epá, ao longo do primeiro mesociclo, o objetivo era perder entre 0,5% a 1% do meu peso corporal por semana, mas preferencialmente mais perto de 1%, para dar logo umas largas passadas. É aquela cena que tu referis, quanto mais massa gorda temos, mais agressiva pode ser a abordagem, sem risco de perda de massa muscular. Nas duas semanas iniciais, pá, tive com um intake calórico de 2.200 a 2.300 calorias, atribuído segundo os dados do meu historial. As metas de perda de peso não andavam a ser atingidas. Na primeira perdi 0,45, na segunda 0,25, pelo que fomos logo reativos. Reduzimos 100 calorias e a partir daí a coisa rolou bem. Terceira semana perdi 0,63, tenho aqui os valores apontados. Na quarta 0,75, na quinta 1,07 e durante o deload, semana passada, mesmo em diet break, a variação ficou em 0,80 e tal. Neste mês, o alvo de perda de peso deverá rondar 0,5 a 0,75 máximo, até porque pá, lá está, já dei uns passos largos e temos muito tempo em mãos, portanto não há necessidade de ser super agressivo. E em diante, tal como tu, estes valores irão reduzir. Nos últimos meses andarei possivelmente a perder até a um ritmo de 0,2% por semana, algo por aí. Logo se vê, logo se vê. exatamente. E eu, neste momento estou com 2.100, 2.200 calorias. Pá, não tenho qualquer fadiga dietética, sinto-me bem. Pá, este está para a frente. E outras notas. A nível de passos diários, sempre 10.000 a 12.000, de maneira a manter o metabolismo elevado, contribuindo para o déficit calórico. Horas de sono, sempre 8 a 10, pá, porque isso é não negociável. E pronto. Creio que já disse muita coisa. Pode ser que o meu diet break foi nas 2.700 calorias. Até 2.700 calorias, eu nem sempre as atingi. Mas mesmo assim já deu para comer muita coisa diferente. Eu dou-me bem com diet breaks, eu Deste não tenho bem. problemas eu não tenho problemas em mudar completamente a minha alimentação toda. Claro, não estou a dizer que faço isso, mas se o fizesse não teria depois problemas em voltar para o ProCut, porque pá, man, eu faço o que tem de ser feito. E eu aproveito mesmo os diet breaks para andar um pouco mais relaxado, Relaxa. relaxado no sentido de poder comer mais umas coisinhas diferentes. Lá está, no último dia comi sushi,
E não foi por isso que tive dificuldades a aderir às calorias de todo. Opa. Já é muitos anos a virar frango, sei como é que seleção alimentar tenho de ter para me manter saciado, sei gerir as minhas calorias ao longo do dia para, se necessário, ter uma refeição mais pesada em determinado momento. Olha, por exemplo, hoje a minha mãe faz anos, o jantar vai ser bacalhau à lagareiro, também foi escolha minha. Algo que me sacia, consigo comer até boas quantidades. E estou com as 1100, 2200 calorias. Pá, e vai dar. E consegui salvar ainda algumas para uma fatia de bolo. Acho que é Pá, importante agora não tenho qualquer dificuldade em adesão. nesta fase inicial ainda mantermos aí algum desses tipos de alimentos, porque senão, pá, e depois é muito tempo sem esses alimentos. E, portanto, eu acho que é importante nós incorporarmos de vez em quando um ao outro e tentarmos manter isso agora, pelo menos nesta fase, porque quando estivermos próximos da competição, no último mesociclo pelo menos, nos últimos mesociclo, vai ser Os muito últimos. difícil estar a incorporar esse tipo de alimentos. Não dá, não dá, Ah, não dá. E vai mesmo ser. agora, tipo, eu no meu dia-a-dia usual, hoje é uma exceção à regra, pá, eu como sempre a mesma coisa. Até posso ser o que é que eu como. Pá, normalmente a minha primeira refeição é um batido, um iogurte Skyr, 70 gramas de aveia, às vezes um pouco menos, 60, 70, e uma banana pequena, tipo 80 gramas ou menos. Essa é a minha refeição também pré-treino. Passado 2 horas, ok, eu treino. Depois, o meu pós-treino de momento é cuscuz com frango. E nem é muito cuscuz. Jantar, És o homem mais dos cuscuz, cuscuz, pá. mais. Sacia bué. Sacia bué. Estou sempre a dar estas dicas ao meu pessoal e de facto faz a diferença. Ao jantar, como mais cuscuz, aí já meto se calhar um peixe, um atum, ok. Ou então com aveia, às vezes eu gosto de comer aveia, tanto daquela instantânea com sabor ou da normal, pá, é algo que me sacia bué. É fixe. Pá, se andar com mais fome também posso fazer posso comer iogurte como fonte de proteína, posso meter tipo umas 400 gramas de iogurte Skyr, agora há umas embalagens grandes de 900 gramas que são vendidas, por acaso tenho aí algumas no frigorífico. Mas pronto, por vezes varia um alimento ao outro, consoante o que me apetece no dia, mas esta é a minha seleção alimentar. E à noite? À noite tenho umas bolachas Bicentenary com sabor a queijo, ou presunto, ou barbecue, que eu gosto de Recordo-me comer dessas, enquanto... meu. eu Foste tu como que isso me, todos os dias. foste tu que me falaste Olha, gastei nessas muito dinheiro bolachas. também. Pois, são bué da caras, meu. Por acaso são Mas, caras, eu compro sempre em promoção. mas vale a pena. Mas, pá, vale a pena, isso sacia bué e é algo que eu gosto de comer à noite quando estou a ver uma série, um filme, ok. E depois Tipo pipocas. como... Yeah. E depois, aliás, eu no cinema, quando havia cinemas, eu levava isso. Eu em vez de comer pipocas, eu levava dessas cenas. Adoro aquela cena. Zé Lima, suas Yeah. bolachinhas. E depois tenho dois pulinhos proteicos também, que meto antes de dormir. Portanto, a minha seleção alimentar é esta, ao longo da semana, 4 refeições por dia, pá, A base, e não vario muito além disso. tentas manter a base, mas Yeah. pronto, se tiveres que variar um ou outro alimento que te apeteça, varias sem problema, podes fazê-lo. E Sim. é isso que é importante, as pessoas às vezes restringem-se a um plano, sem opções, sem nada, exatamente sempre os mesmos alimentos, sempre as mesmas quantidades, tudo, todos os dias. Pá, isso é que normalmente acaba por prejudicar a tua adesão à dieta. Hum. Portanto, é importante que sejamos já flexíveis aí também nesse sentido. E Sim, pronto, porque opá, vai haver. Olha, vão ocorrer eventos na tua vida que vai ser impossível teres o dia nutricional como se calhar terias planeado. O importante é saber que alimentos selecionar para manter a saciedade elevada. Isso é o mais importante, pelo menos do meu ponto de vista. E nesse sentido, pá, há aí ótimas escolhas. Olha, eu basei-me, lá está como eu disse, as fontes de hidrato é cuscuz, aveia, batata branca, batata doce não, já enjoei disso há muitos anos. Adoro batata branca, sacia bué. Claro, tenho sempre uma peça de fruta, pelo menos, por dia. Mas é isso que eu como. Nem pensar em comer arroz, nem pensar em comer massa, isso não me sacia de todo.
Depois as carnes, depois é batidos, é carne branca, é atum, são os iogurtes, os pudins proteicos, pronto, é isso. As maiores alterações que eu também penso fazer agora nesta fase inicial é mais as fontes de hidratos também, porque eu agora estou a comer muito arroz e muitas massas, etc. Porque eu não cheguei a mencionar, mas eu estou a consumir neste momento, estou em máximo com 3.500, 3.600 calorias, portanto é um... Sobretudo. Epá, sobretudo, epá, eu poderia dizer que sim, se calhar se fosse um Zé, mas no meu caso, pá, não me considero sortudo, a sério, preferia estar com menos calorias. Mas agora, pronto, reduzindo, agora vou ficar, o meu alvo vai ficar em 2.600, 2.700 calorias a partir de segunda-feira, portanto já vou considerar fazer aqui obviamente alguns ajustes. Eu também estava, por exemplo, a comer cereais, tipo, estava à vontade para comer, por exemplo, choca-pique e etc. Era uma das minhas refeições todos os dias, tinha sempre choca-piques, tipo pré-treino, pós-treino, dependia. Portanto, pá, agora vou ter que ser um bocadinho mais restrito nesse sentido, nível de escolhas, e manter, pronto, eu neste momento não estava com uma dieta muito planeada, não tinha nenhum plano alimentar, pá, simplesmente deixava-me guiar um bocadinho, não é todo o ideal, no meu caso funciona perfeitamente, funciona bem, mas não é o ideal e nesta fase agora então é para esquecer, porque não posso ir para o dia simplesmente ao Deus dará, porque depois chega ao final do dia, ok, já consumi as calorias todas e agora estou habituado a comer 3.600 calorias, se eu não tiver nenhum planeamento, eu vou chegar provavelmente ao final do dia, porque vou querer comer mais ou menos as mesmas quantidades, se eu consumir os mesmos alimentos, as mesmas quantidades que estou a consumir neste momento, eu vou chegar ao final do dia e não vou ter calorias. E não é isso que eu quero, obviamente, né? Vou, senão depois não consigo controlar, Não, obviamente, os meus níveis de saciedade. Algo é certo, pá, que quem tem, não tem de ser uma preparação, mas quem tem algum processo que exige déficit calórico, pá, tem de planear a sua alimentação. Isso é certo. Não, é impossível andarmos, como tu disseste, como é que é? A Deus dará? A Deus dará. Exato. Não dá, as coisas têm de ser planeadas, temos de saber o que é que vamos comer no dia para ser capaz de respeitar as calorias prescritas, tudo isso. Senão a coisa vai correr mal. Olha, e neste tópico tenho aqui uma outra questão, se calhar vai ser a última. Até melhor. Porque isto já está muito longo, já dividimos isto em 2 episódios e não quero que seja em 3. Portanto, última pergunta. Pesar comida crua ou cozinhada? Queres tu responder? Respondeu. Pá, queres responder? Responde. Podes responder. Responde. Pá, preferencialmente, a não ser em certas ocasiões, que não dá para pesar dessa forma, cru, sempre cru. Se forem ver, pá, os valores nutricionais estão atrás das embalagens, ou a maioria dos valores nutricionais que vocês veem é com a comida, é por 100 gramas cru. Claro, se forem ao MyFitnessPal, vocês conseguem lá saber quantas calorias mais ou menos tem, tipo um bife já grelhado, ou um arroz já confeccionado, blá blá, mas a questão é, esses valores não vão ser mega fiáveis de todo, especialmente em todas as confecções que metam água, porque não sabes que quantidade de água foi absorvida ou não, e pode estar aí a ter um erro associado enorme. Portanto, geralmente tem de ser tudo cru. Eu não peço coisas de outra forma, a não ser, lá está, olha, hoje logo ao jantar, o bacalhau já está feito, a batata já está assada, mas pronto, eu tenho esses valores. E aí, pronto, aí são coisas que não há grande margem de erro. Agora, arroz, massa, coisas que absorvem muita água, aí sim. Aí podes pensar que estás a ingerir uma certa quantidade de hidratos e é uma completamente diferente. Seja para mais, seja para menos. E há uma grande diferença quando é acabado de cozinhar, o arroz principalmente quando é acabado de cozinhar, também, se fores pesar logo, pá, pesa muito mais, tem muito mais água do que quando já está feito há algum tempo. Portanto, sou da mesma opinião, obviamente. Pá, sempre cru, sempre possível. Sempre possível, exato. Quando não dá, não dá. Mas, e quando não dá, recomendo o seguinte, é subestimar as coisas.
numa fase de cut. Pá, porque que é para salvaguardar-nos, não é? Prefiro dizer que aquilo era para aí umas 300 gramas de batata quando eram 250 do que fazer o Por contrário. baixo. Yeah. Yeah. Porque aqui nós queremos é perder peso e às vezes neste caso... E há que o assegurar. Eu prefiro não atingir calorias num dia do que as ultrapassar. Isso é certo. Sem dúvida. Porque o tempo, pá, nós temos uma data. Se não tivermos... Sim, aqui ninguém espera por ninguém. A preparação tem uma data final, que é a data do show. Não vai ser adiado por um gajo não estar preparado a tempo. Daí aquilo que tu teres dito também, vocês terem sido reativos, tu e o teu coach, e terem feito as alterações logo rapidamente. Sim, nestas alturas é sempre assim. Pá, se os objetivos não estão a ser cumpridos uma semana, na seguinte é logo ser reativos. Pá, noutra ocasião, se fosse um cut normal, uma pessoa esperava. Porque às vezes, a perda de peso não é linear, nem o incremento. Mas lá está, dada a urgência em perder peso, quando não se atinge valores, metas semanais, mais vale ajustar logo. É assim que o Cliff Wilson, um dos melhores preparadores naturais, age, e até é por isso que agora o pessoal do Revive Stronger também age assim, e eu próprio. É de facto a melhor abordagem. Exatamente. Não há tempo para esperar aqui. A preparação não espera por nós, não conseguimos adiá-la, portanto... Não. Portanto, já sabem. Convém pesar tudo cru, pelo menos se quiserem manter elevadas precisões dietéticas, o que é imperativo em fase de cut. Bem, Zé, acho que ficamos por aqui, não? Ficamos por aqui, sim. Daqui a umas semanas gravamos o próximo episódio, as próximas partes do episódio. Esperamos que tenham apreciado, tenham curtido. Mais uma vez, digo, se esse foi o caso, não se esqueçam de subscrever este canal, vai ter muito mais conteúdo. Este não é a única série. Liguem-se as notificações, deixem o like, ajudem-nos. E estão à vontade para mandar mais questões. Vamos tentar responder a todas. Se não for num episódio, pronto, será noutro mais à frente. Mesmo neste não consegui responder a todas. Algumas até foram sobre protocolos de picking. Neste sentido, neste momento não faz sentido estarmos a responder a isso. Vamos falar sobre tal na altura apropriada. Mas lá está, não tenham receio em deixar quaisquer que sejam as vossas questões. Iremos chegar a elas. Portanto, damos isto por encerrado. Damos isto por encerrado. Quero agradecer a todos por estarem desse lado. Muito obrigado, pessoal, se assistiram até ao fim. E só uma coisa. Já sabem, diz. Já que, pronto, nós vamos estar aqui a demonstrar, a passar-vos um pouco da nossa experiência neste processo, mas se quiserem estar a par diariamente, sigam-nos nas nossas redes sociais. Tanto eu como o Zé vamos ter aqui na descrição, e lá vão conseguir ter acesso ao nosso protocolo, ao que está a acontecer diariamente. Nós acabamos por partilhar muito conteúdo lá, nos stories, conteúdo também a nível de posts, etc. Portanto, com certeza será uma mais-valia também para vocês. E não se esqueçam de visitar o novo site, que está muito porreiro, para saberem o que é que nós fazemos em concreto na Be More. Yes. Então vá, pessoal, hasta máxima intenção nesses treinos. Tchau, tchau.